Oi, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou Emanuela Correia do Canhotopia e hoje nós falaremos sobre os 5 problemas comuns causados pela carteira escolar para os canhotos. Hoje a gente vai ver, na verdade, as consequências, do que acontece com a criança canhota, principalmente quando se senta em carteira escolar de braço. E é muito importante vocês me ouvirem sobre esse assunto, porque vários canhotos adultos relatam os problemas que tiveram e existem as pesquisas que mostram também o que acontece com o corpo da criança e o que acontece com também as emoções da criança canhota quando ela fica sentada naquelas cadeiras de braço que são feitas para destro. Eu estou me referindo àquelas carteiras em que a criança apoia o braço para escrever. Então ela é feita pelas carteiras que fica só o pedacinho do braço. Então a criança destra, ela tem o apoio do braço para poder escrever. Quando a criança canhota vai usar uma carteira dessa de braço que é feita para destro, o braço dela fica pendurado. E isso causa o primeiro problema para a criança canhota, que é dor no corpo. De tanto ficar com o bracinho pendurado para escrever, ela começa a sentir dor tanto no ombro quanto na coluna. Então, é muito desconfortável e desagradável escrever com o braço pendurado. Isso gera, na verdade, dores no corpo e pode vir a trazer problemas para o futuro muito mais graves do que uma simples dor, A criança pode desenvolver uma bursite quando tiver adulto ou outras consequências físicas que vai necessitar exigir um tratamento de fisioterapia ou um outro tipo de tratamento médico. Por isso é muito importante a gente estar atento a essa questão de não permitir que a criança canhota escreva com o braço pendurado por falta de apoio. A segunda consequência, que é muito comum nesses casos, é a dor no corpo. É o cansaço, desculpem. Então, o que acontece? De tanto ficar com o braço pendurado e com o corpo contorcido para poder escrever, a criança começa a ficar cansada. Ela começa a ficar cansada e ela não sabe por que tem esse cansaço, e o cansaço é justamente decorrente de não estar numa posição correta e adequada para uma pessoa escrever. O terceiro problema decorrente da carteira de braço é a lentidão para escrever. Imagine você ter que escrever e ao invés de você ter apoio e tranquilidade, você tem que estar procurando uma posição, seu braço não fica correto, sua mão não fica correta. Então, isso faz com que a criança demore mais para escrever do que as outras pessoas que estão na sala com ela, os destros. E, além disso, depois, com tudo isso junto, dor no corpo, cansaço, lentidão para escrever, aí vem as duas características, as duas consequências para as emoções da criança. Ela começa a ficar desatenta. Ela fica desatenta porque ela está cansada, ela fica desatenta porque ela está com dor, porque ela não está mais conseguindo acompanhar e escrever na mesma velocidade que os outros. E isso vai gerar uma frustração, que é o quinto problema comum causado pela carteira escolar. Então, ele fica frustrado porque ele não consegue escrever direito, ele fica frustrado porque ele não está indo na velocidade dos outros. Então, e é muito compreensível todo esse sentimento, Então, é por isso que é muito importante que a gente observe toda essa questão da carteira escolar para poder fazer com que a gente supere esse problema. E quais são as maneiras de superar esse problema? Então, número 1 seria pedir à escola uma carteira adequada para a criança, que é uma carteira em que ao invés de o braço ficar desse lado, ela fica do lado esquerdo e a criança pode apoiar o braço dela. Hoje em dia existe uma lei sendo votada na Câmara dos Deputados, que até o presente, essa lei ainda está em votação, em outubro de 2019 ela ainda está em votação, mas essa lei prevê que todas as crianças canhotas tenham acesso a um mobiliário adequado. Isso significa uma carteira específica para atender a necessidade específica dela. Então, seria muito interessante que as escolas, ainda que não exista uma lei, possam oferecer a carteira para a criança. Não havendo a possibilidade da escola oferecer uma carteira específica para a criança, uma outra opção é ela usar 2 carteiras. Isso é o que muitos canhotos fizeram e fazem até hoje,
quando eles não têm uma carteira específica. Eles pegam 2 cadeiras de destro, juntam, e aí com as 2 juntas, ele pode apoiar o braço dele e poder escrever com tranquilidade. Isso não é o ideal, mas é melhor do que usar uma carteira que deixa o braço pendurado, não é? Então, eu vi muitas crianças, ao longo desses anos em que eu trabalho com crianças canhotas, muitas crianças com esse problema, com dores no corpo, né? Eu tenho uma criancinha de 4 anos com dor nas costas, em função da maneira como ela estava sentando para escrever, pela falta de apoio. Então, é muito importante mesmo que a gente busque essa solução com a escola de ter um mobiliário adequado. E é bom conversar também com a criança para que ela entenda que tudo isso que pode acontecer com ela não tem a ver, não é culpa dela, não tem a ver com ela, e sim com mais um objeto, né, que é do nosso mundo, que é feito para destros. Então, no nosso, além de todos os outros objetos que a gente já falou antes, a carteira de braço na escola, ela é feita para destros, né? Então, é importante que a gente consiga, junto à escola, que a escola ofereça esse mobiliário. Se, infelizmente, a escola não tiver essa possibilidade, é possível usar as 2 carteiras juntas, né? E isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Lembrando sempre de que a carteira, quando ela não é adequada, ela pode causar 5 problemas comuns, que são dor no corpo, cansaço, lentidão para escrever, desatenção e frustração. E é por isso que eu espero que nenhum dos filhos de vocês passe por isso, já que agora a gente tem essa informação. E eu gostaria que, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, deixe seus comentários aqui embaixo e se inscreva no canal. Também nos visite no Instagram e no Facebook. Nosso canal é Canhotopia, e eu espero vocês lá. É um prazer e até breve.